Vamos para mais uma breve reflexão da Palavra de Deus. Pai seja convosco a todos os irmãos. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de dividir o pão da Palavra com os irmãos, né? No meio da semana, louvado seja Deus. Mais um dia em que encerramos as nossas atividades, né? Ao final do pôr do sol. E nos confraternizamos e dividimos aqui o louvor, o testemunho, a palavra, né? Louvado seja Deus. E vamos continuar o nosso estudo, o nosso pequeno estudo, nosso livreto, que é o quanto é bom servir a Deus, como diz as Escrituras. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Nós finalizamos o capítulo 5. Capítulo 5. Passamos pelo primeiro capítulo, servir a Deus é um privilégio. Segundo capítulo, servir a Deus deve ser conforme as Escrituras. Capítulo 3, servir a Deus é obedecer por amor. Capítulo 4, servir a Deus exige renúncia. Amém? E agora o capítulo 5, né? A mestra está falando que paramos no capítulo 4, é isso? É? Amém. Vou confiar. Glória a Deus. Então vamos para o capítulo 5. Servir a Deus é seguir o exemplo de Jesus. Amém? Vou colocar aqui nos comentários. Se não repetir a palavra de Deus, nunca será exatamente repetir, né? Vai sempre aprender coisas novas, estudando os mesmos capítulos e versículos da palavra de Deus, não é? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus Cristo é o maior exemplo de servo fiel. Ele não veio a fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E esse é o núcleo, meus irmãos, esse é o cerne, né, para o qual fomos chamados para sermos repetidores, né, sermos imitadores de Cristo, né, por isso somos intitulados, né, chamados de cristãos, né, para sermos e seguirmos o exemplo do nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus. Em João 6,38 está escrito: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Claro que ele não desceu fisicamente, né? Desceu no sentido de Deus cumprir com a sua palavra, né? Cumprir o nascimento do prometido Messias, o nosso Senhor Jesus, assim como prometeu o nascimento de João Batista. Hein? Quando somos chamados, não somos chamados para trazer a nossa bagagem, trazer o nosso passado, trazer nossas habilidades, tudo que a gente acredita que seja útil, não. Fomos chamados para fazer a vontade daquele que nos enviou. Assim como o nosso Senhor Jesus, que negou a si mesmo e não ousou ser igual a Deus, porque ele não é igual a Deus, mas se portou em forma de servo, servir a Deus. Não podemos sentar na mesa do mundo e na mesa de Deus ao mesmo tempo. A gente tem que fazer uma escolha. E todos aqui optaram em servir a Deus, negar a si mesmo. E o negar a si mesmo já é parte da nossa jornada, né? O aprender a viver segundo a vontade de Deus, a ser imitador de Cristo. Não ver mais o mundo com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais.
Não combater o mal com o mal, mas agora combater o mal com o bem, buscar dar o exemplo, buscar sempre fazer o certo, para que tudo dê certo. Não seguir o curso desse mundo, não entrar na porta larga, não trazer para o nosso coração sentimentos ruins como mágoa, tristeza, ódio, rancor, desavença. Mas ele nos chamou para trazer a mensagem do Evangelho, para ser testemunha do Evangelho. Seguir ao contrário do curso desse mundo. Andar segundo a palavra de Deus. Em Mateus 20, versículo 28, está escrito: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Quando negamos a nós mesmos, nós morremos para esse mundo, nós entregamos a nossa vida em prol de muitos. Amém? Não para sermos servidos, não para nos exaltarmos, para exaltar aquele de quem que nos enviou. Jesus serviu com humildade, obediência, fidelidade. Ele ensinou, curou, consolou, corrigiu, pregou o reino de Deus e entregou sua vida em obediência ao Pai. Estamos fazendo o mesmo? Em uma autoanálise, estamos nessa direção? Onde precisamos melhorar? Se o nosso coração está em sinceridade com Deus, o Espírito de Deus vai apontar aonde podemos melhorar. E sabemos, cada um de nós sabe aonde tem que melhorar. E o Espírito de Deus aponta a direção que devemos andar, que devemos corrigir, que devemos mudar, que devemos sepultar o velho homem todo dia. O mundo te instiga a manter vivo o velho homem. Não é verdade? Os nossos conhecidos à nossa volta, parentes que ainda não vieram para a verdade, nos enxergam e nos procuram e se comunicam com a gente como se ainda fôssemos o quê? O velho homem. Não é assim? Porque não sabem lidar com a nova criatura. A nova criatura tem que ser conhecida por eles. Tem que se fazer ser conhecida. Tem que aparecer, tem que se revelar, não tem que estar camuflado, né? É o crente 007. Sabe como é o crente 007? Ele esconde, usa uma identidade secreta para esconder que é convertido. Finge que ainda é do mundo lá fora, mas no nosso meio é convertido. E no final ele não sabe se ele é 007 de que lado. Não devemos ser assim. Deus está nos observando. O Filho do Homem, nosso Senhor Jesus, passeia entre os castiçais, observa a igreja. Conhece as nossas obras em todos os lugares. Sabe quem nós somos. E sabe de que lado estamos. Bem? Você se considera grande ao servir alguém? Ou você se considera pequeno quando serve alguém?
mesmo que às vezes injustamente. Não era para eu estar fazendo isso, não era para eu estar aqui, não era para eu estar repetindo isso, não era o meu dia. Isso é reclamação de quem se considera bobo em servir. Eu estou fazendo mais do que eu deveria. Não era para eu estar fazendo isso. O servo de Deus está disposto sempre a servir. O que o nosso Senhor Jesus falou em relação ao abuso que os judeus serviam na questão do serviço dos romanos, por estarem subjugados ao exército romano, os soldados romanos poderiam chamar qualquer pessoa, qualquer cidadão de Israel, para que trabalhasse para ele. E não podia dizer não. Se o soldado visse que não conseguia carregar alguma coisa, ele chamava alguém, um cidadão de Israel, toma, carrega para mim. E aí? Se rebela ou serve? Se te mandarem caminhar uma milha, caminhe com ele. 2. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Pro mundo, isso é o quê? Desculpe a palavra. No mundo, chamam isso de quê? De bobo, de otário, de besta. Isso mesmo. Mas perante Deus, estamos sendo o quê? Grandes. Um exemplo dessa realidade vivida pelo povo de Israel nos dias do nosso Senhor Jesus foi quando ele estava carregando a cruz. Ele não conseguia mais carregar. O que o soldado romano fez? Chamou o cidadão comum que estava ali por perto e mandou que ele carregasse a cruz e ajudasse nosso Senhor Jesus a carregar a cruz. E por um momento aquele homem carregou a cruz pelo nosso Senhor Jesus. Era disso que nosso Senhor Jesus estava falando quando ele ensinava: se derem um tapa de um lado, ofereça ao outro, porque também o soldado romano simplesmente poderia te bater sem motivo. Olha que loucura. E hoje, isso está como se fosse no ambiente espiritual. Você é um servo do nosso Senhor Jesus e os ímpios são como os romanos. Não entendem a justiça, não entendem a bondade, não entendem a misericórdia, pensam que ser servidos é ser grande, pensam que enganar é ser esperto, pensam que usar o jeitinho brasileiro é inteligência, pensam que passar a perna é capacidade. Jesus serviu com humildade, obediência e fidelidade. Ele ensinou, curou, consolou, corrigiu, pregou o reino de Deus e entregou sua vida em obediência ao Pai. Se queremos servir a Deus como diz as Escrituras, precisamos olhar para Jesus. Ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens, o segundo Adão, aquele por meio de quem Deus nos concede salvação. Nós vivemos uma vida de mortificação de nós mesmos para que futuramente, em breve, sermos glorificados e reinarmos com o nosso Senhor Jesus para sempre. Mas também muitas vezes nessa vida, Deus faz justiça quando obedecemos, quando nos subjugamos a uma injustiça. Deus faz justiça também ainda neste mundo caído.
Isso mesmo, irmã Messi. Pensam que viver assim é vida, mas é plantar para a condenação. O que semear isso também colherá. Se queremos futuramente colher alegrias, devemos hoje plantar com lágrimas. E se hoje estamos sorrindo, é porque lá atrás também plantamos com lágrimas. Amém? Servir a Deus é andar como Jesus andou, em obediência e amor, em verdade e em fidelidade ao Pai. Nos ensinou a orar por nossos inimigos, a perdoar nossos adversários, viver como ensina o Salmo 37, não combater o mal com o mal, mas combater o mal com o bem. E isso requer de nós o quê? Vivência com Deus. Oração, leitura da palavra, estar em oração no Espírito, sempre refletindo, sempre buscar olhar tudo à nossa volta segundo as Escrituras e não segundo a carne. É assim que devemos viver. Estar em prontidão, estar pronto caso venha alguma afronta, um ataque espiritual, que em algum momento sempre vem. Porque é da vontade de Deus que isso aconteça, para que possamos que exercitar o espírito, a fé, o entendimento da palavra e adquirirmos ouro provado pelo fogo. E o que mais falta na igreja de Laodiceia hoje é o quê? É exatamente isso. Falta de ouro provado pelo fogo. E a falta de ouro provado pelo fogo aponta, é sintoma de falta de quê? De fé. E a falta de fé também é sintoma de outro erro, de outra situação complicada. Pouca interação com a palavra de Deus. Quando eu falo pouca interação, é em aquela interação pessoal, dentro da nossa rotina, não dentro apenas dos cultos, reuniões, seja no Meet, seja presencial. É aquele exercitar na vida pessoal e também nas reuniões. É ter bom testemunho dentro de casa. Se um anjo bater na vossa porta e perguntar como anda aquele servo de Deus, o que ele vai ouvir dessas pessoas da sua casa? Amém? Devemos andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Tem muitos louvores, né? Com essa sabedoria, esse conselho bíblico. O mundo quer, este mundo hoje, esse sistema de coisas ao qual vivemos, que em breve será desarraigado, né, destruído. Ele trabalha para implantar no nosso coração a amargura, a decepção, a tristeza, a apatia, o desânimo, que é isso que ele ensina para os seus.
Mas quem bebe da fonte da água viva estará sempre saciado, o espírito forte, e os olhos e os sentidos espirituais atentos a toda e qualquer armadilha do adversário. Isso mesmo, irmão, é ser sal da terra, luz do mundo. Se tudo que você toca não é preservado, mas perece, tudo que você toca não prospera, mas cai, tem algo errado. Tudo que você toca quebra, tem algo errado. Se o seu ambiente é sempre bagunçado, sujo, desarrumado, tem algo errado. Nosso ambiente quase sempre é reflexo do nosso interior. O mundo diz ao contrário. O ambiente faz a pessoa. Isso também não deixa de ser uma verdade. Mas esses ambientes que fazem as outras pessoas são o reflexo do interior de quem já estava lá. Se a minha mente é bagunçada, tudo em volta será bagunçado. Se a minha mente é desorganizada, se meu espírito é instável, tudo em volta é instável, desorganizado, perdido. O meu velho homem era extremamente esquecido, preguiçoso e nunca terminava o que começava. Esse, o velho homem, o meu ambiente refletia isso. E isso reflete no futuro. Mas aonde há o Espírito de Deus, a ordem, a decência, há começo, meio e fim. A nova criatura é o inverso de tudo isso. Seja nas obras, seja na obra espiritual, seja na material, tudo recebe o reflexo do Espírito de Deus. Rita teve por, se eu não me engano, 6 meses a Arca da Aliança em sua casa. E durante esse tempo, tudo na vida dele prosperou. Suas terras, sua família, seus negócios, a sua vida espiritual, tudo melhorou, tudo prosperou. E até a região prosperou, até os vizinhos prosperaram. Por causa do quê? Por causa da presença de Deus através da arca. Hoje a arca somos nós. Antes o Espírito de Deus descia em forma de Shekinah na Arca da Aliança em Jerusalém. Hoje esse receptáculo do Espírito é o nosso corpo, somos nós. E por isso deve ser santo. Amém? Então, meus amados irmãos, essa foi a palavra de hoje. Louvado seja Deus. Dividimos esse pão, mastigamos bem, e a digestão seja boa durante o deitar e amanhã durante o levantar, e que essas sementes caiam em boa terra. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos até aqui. Que Deus os abençoe, que a sua face resplandeça sobre vocês. Louvado seja Deus por esta reunião. Obrigado pela oportunidade, irmão Caio, e os demais irmãos. Louvado seja Deus e paz seja convosco.